Muito bem-vindo à terceira operação do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos iniciar o nosso ciclo mais interessante, mais divertido de todo o curso. Começaremos nesta semana falando sobre renda fixa, vamos passar por renda variável, finalmente previdência privada e ao final veremos como montar uma carteira vencedora de modo a garantir a multiplicação do seu patrimônio a longo prazo e, claro, que você consiga alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos fazer essa apresentação da sétima e da oitava incursão para que você se situe, para que entenda exatamente como irá funcionar essas duas próximas semanas. Vamos ver os principais conceitos de renda fixa. Vamos passar sobre os principais benchmarks, que isso é que deve nortear a sua análise se determinado produto está rendendo bem ou não. Vamos ver características de tributação relativas, claro, à renda fixa. Começamos aqui, então, com um pequeno parênteses, mas muito importante. Começo essa operação dando enorme parabéns para você. E eu digo isso pelo seguinte. As estatísticas das plataformas de educação online mostram que um percentual muito reduzido, inferior a 10% das pessoas que compram um curso online, concluem ele. Então, se você chegou até aqui a metade do curso, presumo que você vai concluir, porque geralmente o abandono é bem no inicinho. Então, saiba que você é diferente, você é acima da média. Infelizmente, a maioria das pessoas compram e não dão prosseguimento. Compram no impulso, igual eu estou ensinando já há 6 semanas a não fazer, e faz isso com produtos de educação financeira. Então, se você está assistindo essa aula, eu queria primeiro deixar esse parabéns por esse motivo. Vamos seguir firmes até o final, são mais 6 semanas daqui até a conclusão do curso e certamente você vai conseguir alcançar a sua liberdade financeira no longo prazo. Pensando exatamente por isso, você já se descolou da manada. O segundo motivo pelo qual começo dando os parabéns é que você entendeu a lógica da coisa. Se você está até agora no curso, você entendeu que ele é dividido em 2 grandes momentos. A primeira e a segunda operação, essas 6 semanas que já ficaram para trás, falando sobre como organizar a sua vida financeira, organizar a sua cabeça para que você consiga ter um residual do seu salário todos os meses. E agora a gente entra na segunda metade do curso, que é o que fazer com esse residual, onde eu devo investir. Então você entendeu a lógica da coisa, você entendeu como funciona o jogo da construção da liberdade financeira. Então, sem mais churumelas, vamos seguir para a nossa aula, né? Como que vai funcionar? Deixa eu pegar o laser aqui para a gente fazer essa contextualização. Começamos aqui hoje, né, nessa pequena introdução. Amanhã a gente vai falar de um dispositivo de extrema importância para quem investe em renda fixa, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nada mais é do que um seguro, e alguns desses produtos que a gente investe em renda fixa são segurados, ou seja, se der algum problema você perder esse dinheiro, você é ressarcido. Claro, tem suas regras, tem os seus limites, e amanhã vai ser um dia destinado a isso. E a gente entra na sequência depois com cada aula, né? Título do Tesouro, CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRAS, letras de câmbio, por aí vai, até os fundos de renda fixa, e terminaremos lá na sexta-feira da semana que vem, se você está seguindo conforme a metodologia prevista, claro, montando uma carteira bem equilibrada entre estes produtos. Né? Já já você vai ver que não é necessário ter todos, vou explicar isso de uma forma bem didática, mas fato é, essas 2 semanas destinadas à renda fixa está distribuída dessa forma o conteúdo, tá joia? A parte bem didática da explicação que eu disse é isso. Professor, segunda-feira, à noite, eu tô com fome, mostrando foto de um rodízio de carne. Sabe quando você chega num rodízio e começa a te apresentar tudo e quanto é tipo de opção? Geralmente começa ali com uma asinha de frango, com uma linguiça, com pão de alho. E não estou dizendo aqui que isso não é bom, tá? Eu gosto muito, inclusive, dessas 3 opções. Mas tem coisa melhor. A picanha, a fraldinha, aí o carré de cordeiro. Vai vir quando você já tiver de barriga cheia. Isso é uma tática muito eficiente que, se você já foi em churrascarias que funcionam nessa modalidade, já deve ter observado que o garçom tenta, no primeiro momento, te apresentar produtos menos nobres, digamos assim.
Volto a dizer, não dizendo que é ruim. Mas, claro, você tá ali pra estrela da festa, pra picanha, pra uma fraldinha e por aí vai, tá? O que isso tem a ver com investimento, Thiago? Tá maluco? Isso tem a ver que todos aqueles produtos que eu mostrei para você agora há pouco, que serão apresentados ao longo dessas 2 semanas, não quer dizer que você deve ter, não quer dizer que você deve consumir. Tá ali, eu vou te apresentar, eu vou mostrar que existe a coxinha do frango, que existe a linguiça, mas não são as melhores opções. Então, se ao ver aquilo tudo você já ficou meio angustiado com o excesso de opção, fica tranquilo. Não é tudo ali que você deverá ter em sua carteira, tá? Nem tudo é para todo mundo. E, naturalmente, assim como funciona no rodízio, há os conflitos de interesse em quem vende os produtos. E certamente você terá uma maior oferta daqueles que são os menos nobres. Por isso que você deve entender cada um deles para saber tomar a sua decisão de uma forma muito forte, muito assertiva. Para que quando chegar o espeto com a asinha de frango, você agradeça, fala, não, obrigado, vou esperar a picanha. E vá encontrar o seu produto de renda fixa que realmente seja muito bom. Tá? Tiago, mais comida? Sim, o que isso aí tá fazendo aí? Meus amigos, no mundo dos investimentos, e eu ouso dizer que isso se aplica para a vida de uma forma geral, tá? O arroz com feijão bem feito funciona muito bem. Uma carteira de investimentos boa é uma carteira de investimento simples. Não tem que inventar a roda, não tem que ter produtos sofisticados, não tem que ter nenhuma dificuldade. Deve ser simples, assim como um excelente prato de arroz com feijão, tá? Começamos a aula bem filosóficos, né? E ainda nessa linha, eu trago essa citação de Leonardo da Vinci. A simplicidade é o grau mais elevado de sofisticação. Não tá ipsis literis, mas a ideia é essa, tá? Quero fazer um paralelo com o smartphone que a gente conhece hoje. Steve Jobs revolucionou este modelo de comunicação lá em 2006, 2007, não foi à toa. Que é um produto mais simples, mais intuitivo, mais fácil de usar do que o smartphone, do jeito que está aí hoje. O iPhone começou, todo mundo copiou, mas uma criança de 1 ano já começa a entender onde é que ele põe o dedo, o que ele faz. É simples. Por ser tão simples, popularizou e é tão bom. É sofisticado. No mundo dos investimentos, é assim. Quando alguém te apresentar aí, aqui já na abertura, na introdução do mundo, né, dos investimentos, fica com essa grande lição. Se alguém te apresentar em algum momento um produto de investimento que você escutou uma vez, não entendeu, fez algumas perguntas, e a pessoa te explicou de novo, você não entendeu, você fez de novo algumas perguntas, e na terceira vez você não entendeu, agradeça e não compre. Não é um bom produto, ele não faz sentido. Produtos bons de investimento são simples e fazem sentido, tá? Então, passado essa contextualização filosófica e gastronômica, vou trazer mais um ponto para a gente seguir de fato a aula, tá? Investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue $800 e vá para Las Vegas. Aclimatando isso para o nosso Brasil, pega R$ 200 e vai jogar no Tigrinho. Tá? Investimento não é para ter emoção, não é para ter adrenalina. É para ter solidez, é para ter consistência. Todos os meses, um pouquinho residual do seu salário, vai investindo e você vai construir o seu patrimônio. Não é para ter emoção, tá bom? Seguimos então. Quais são os principais conceitos, né, que envolvem a renda fixa? Ela apresenta taxas de remuneração definida no momento da aplicação, em que o investidor fica sabendo quanto o emissor do título, seja um título público ou seja um título privado, pagará na forma de juros, ou o índice que servirá de referência em um determinado prazo, tá? Na renda fixa, naturalmente, o investidor tem uma maior segurança em relação aos ativos de renda variável. Por consequência, estão correndo menos risco também. O que a gente tem ainda nessa sequência dos conceitos? Embora fixo, a gente até falou isso, mas entrando agora com um pouco mais de detalhe, o investimento em renda fixa pode sofrer variações, tá? Se ele for atrelado a algum tipo de indicador de referência, em especial a taxa Selic ou os indicadores de inflação, IPCA ou IGPM. E aí é o ponto.
Se ela é fixa, por que a gente observa alguma variação quando a gente vai observando o nosso extrato mês após mês, desculpe? Exatamente por isso. Ela é fixa, a taxa é conhecida, mas a taxa varia. A inflação varia, a Selic varia. E, claro, os rendimentos irão variar também, acompanhando essas taxas de referência. Resumindo, a renda fixa, novamente, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, seja para o governo, seja para um banco, seja para uma empresa privada, tá? Quais são os principais benchmarks que a gente deve acompanhar para verificar se a nossa carteira, se o nosso produto de renda fixa está rendendo bem? O CDI. O CDI, ele é uma taxa que ele vai verificar, são certificados de depósito interbancário. Ele acompanha muito de perto, inclusive, a Selic e, naturalmente, os nossos investimentos devem, pelo menos, cobrir o CDI. Se um produto de renda fixa ele não estiver cobrindo nem o CDI, certamente não é um bom produto, tá? O dólar costuma ser um ponto de referência também. Ibovespa também, contudo, não para renda fixa. Eu deixei aqui para que a gente tenha essa percepção, para que vocês entendam que é interessante a gente utilizar para comparar a longo prazo se a renda fixa está fazendo sentido ou não. Mas para aquele acompanhamento ordinário, mensal, claro, a Ibovespa é um indicador que é mais destinado aos ativos de renda variável. Vamos ver isso a partir daqui 2 semanas. O IMAB, que nada mais é do que um investimento, um benchmark voltado a títulos do Tesouro, a títulos do governo. O IPCA, que é o nosso indicador de inflação, sim, deve ser muito observado, acompanhado de perto. Se o seu produto de renda fixa está cobrindo pelo menos o IPCA, fundamental acompanhar o IPCA. E também o IFIX, que é um índice que acompanha os fundos imobiliários. Assim como o Ibovespa, é um índice que está aqui para ter uma noção, com janelas de tempo mais longa, mas não é um índice que você deve acompanhar tão de perto, afinal ele está relacionado mais à renda variável, tá? Eu deixei para vocês aqui um print da minha corretora, da minha carteira, para que vocês tenham essa percepção mais clara, né, de como que é. Então, note que quando você vem aqui em comparar com, abre essa janela e você pode escolher qual que é o seu ponto de referência. Eu deixei marcado aqui o CDI, temos aqui o CDI em amarelo nos últimos 12 meses e em azul a evolução da carteira nos 12 meses. E é assim que a sua carteira deve estar, tá? Você deve ter um rendimento, no mínimo, acima do CDI. Claro, quanto maior em relação ao CDI, melhor. E aí, quando a gente vem aqui, manuseando a corretora, e troca, passa para o dólar, passa para o Ibovespa e segue relação, essa linha amarela ela vai variando em função de cada um desses índices, e aí você consegue fazer esse comparativo em todas elas, tá? Mas, o que eu preciso que vocês massifiquem disso aqui? Renda fixa você compara com o CDI ou com o IPCA. Talvez o IGPM também. Fato é, você compara com a Selic, que é basicamente o CDI, ou com os indicadores de inflação, IPCA ou IGPM. Mas o IGPM não é muito comum. Apenas para que você saiba que, se em alguma corretora cruzar com essa informação, também é pertinente, porque é um indicador de inflação. Ok? Em relação à tributação, como que funciona o imposto de renda para os investimentos de renda fixa? Ele é através da tabela regressiva. O que é isso? Se você coloca o seu dinheiro em algum produto de renda fixa e retira até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Entre 180 e 360, 20%. Entre 361 e 720, 17,5%. E acima de 720, acima de 2 anos, você paga 15% de imposto de renda. Você tem também o IOF, o Imposto sobre a Operação Financeira, que a parte boa é, a partir de 30 dias, ele é zerado, não existe, tá? Começa no primeiro dia com 96 e vai reduzindo dia após dia, até que no 29º dia ele esteja em 3%. De regra, a gente trabalha com investimentos a longo prazo, médio e longo prazo, pelo menos. Então o IOF quase nunca será um problema na sua vida. Em especial, com exceção
da carteira do seu portfólio ali para reserva de emergência. Aí sim, você pode, infelizmente, ter que utilizar uma janela inferior a 30 dias, né? E será sujeito ao IOF. O que é importante frisar desses dois tributos que são pagos? Sempre sobre o rendimento. Ou seja, do ponto de vista de tributo, você nunca vai tirar menos dinheiro que você colocou. Tanto o imposto de renda quanto o IOF atinge apenas o que rendeu em cima do capital principal. Ok? Trago aí essa citação do Warren Buffett que reflete muito bem os dois tributos que a gente passou. O mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Não tem jeito, não tem mágica. Até a tributação nos mostra isso. Quanto mais tempo a gente aguarda, mais benefício a gente colhe, inclusive do ponto de vista tributário.